o que ela iria te responder? Pode responder, irmãos. Paz. Vamos dizer bem forte. Paz. Isso. Se você perguntar essa noite, dentro da sua casa, o que mais você precisa? Qual seria o resumo? De paz. E aí todos que estão aqui, quando saudaram uns aos outros hoje, quando chegaram à igreja, disseram qual palavra? Paz. Então hoje nós vamos falar sobre paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo de número 5. Todos acharam? Diz, amém, bem forte, quem não achou. Quem não achou diz misericórdia, pastor. Ainda estou procurando, guarda um pouquinho aí. Acharam, amém? Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 1, diz assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, olha comigo o verso agora de número 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como o irmão já orou, eu vou dar sequência no sermão. Queridos, não há nada na face da terra hoje que substitua essa palavra paz. Para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 400 citações na Bíblia que falam sobre a palavra paz. Olha que interessante. Se você for olhar em Gênesis, no início, o jardim do Éden começa com paz. Se você for olhar no final das Escrituras, nós vamos terminar com a paz na eternidade. E quando a gente observa essa palavra tão pequena, mas com um significado tão importante, tão magnífico, mas tão pouco crido e vivido, a gente começa a buscar na mente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que hoje nós não vivemos em paz por dois motivos. O primeiro motivo, irmãos, é porque o pecado do homem irrompeu essa paz no jardim do Éden. E o segundo é que nós vivemos dia após dia sendo flagelados, por assim dizer, pela astúcia do nosso inimigo, o diabo. Irmãos, só que esse pecado que irrompeu no jardim do Éden, tirando o nosso relacionamento em paz com o nosso Deus, na cruz do Calvário, Jesus Cristo tornou a nos dar paz.
E um dia, ele virá novamente e vai reestabelecer o seu trono de paz. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele auto se denomina um Deus de paz. E sem esse Deus, não há paz no mundo. E aí, irmãos, nós vamos caminhar aqui e abordar alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos é a necessidade da paz. Quando a gente observa aqui os dias de hoje, a televisão, os noticiários, percebam uma coisa que há em comum praticamente em todo o telejornal. É que o homem, ele é um ser em conflito. Ele é um ser em conflito. O homem, irmãos, ele está vivendo sem paz, porque ele vive em guerra com Deus. Ele vive uma guerra consigo mesmo. Ele vive uma guerra com o próximo. E ele vive uma guerra com a natureza. A paz, irmãos, que nós saudamos hoje, começa a desmoronar amanhã. Não temos hoje uma paz política, nós não temos uma paz econômica, nós não temos uma paz social, e o pior de tudo, nós não temos uma paz na família. Não temos paz em lugar nenhum, porque nós não temos paz no nosso coração. É interessante, irmãos, que em Washington, nos Estados Unidos, tem diversos monumentos construídos significando a paz. Só que toda vez que acaba uma guerra, eles fazem um novo monumento. Irmãos, a paz é meramente, no conceito hoje da humanidade, é meramente um breve momento glorioso na história, quando todos param, não para apertar as suas mãos, mas para recarregar as suas armas. Irmãos, quando nós olhamos, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver, então, uma agência da paz mundial. E aí, lá em 1945, surgiu, então, o quê? As Nações Unidas. E qual era o lema das Nações Unidas? O lema das Nações Unidas era libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. E até hoje, nós vivemos em guerra. Desde então, irmãos, não tem havido um dia sequer na terra em paz. Nenhum sequer. Outro ponto interessante que a gente observa é que o homem, além dele estar em conflito com ele mesmo, ele está em conflito uns com os outros. Irmãos, não temos a capacidade de viver, de conviver bem uns com os outros. Existem dissoluções de família, discórdias na escola. O homem, irmãos, não tem paz consigo mesmo, pois o mundo ao seu redor está mergulhado em um caos. O século XIX, irmãos, começou com um profundo otimismo humanista, preocupado então com o bem-estar, mas aí veio a Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de pessoas morreram. E na Segunda Guerra, 60 milhões de pessoas morreram.
Quando a gente caminha um pouco mais, vem o comunismo e abarca, né, 1/3 dos habitantes do planeta, levou eles à morte. Hoje, irmãos, nós vivemos terríveis guerras étnicas, tribais e religiosas. Irmãos, nós estamos praticamente no mundo que mais parece um barril cheio de pólvora, prestes a explodir. E é interessante, irmãos, que o único ser que foi criado por Deus, que não segue na íntegra a vontade de Deus, é o ser humano. Por quê? Deus criou o sol para brilhar, e ele brilha. As árvores para encher a terra de fartura, e elas enchem. As sementes para nascer, florescer e frutificarem. E isso acontece. E Deus criou o homem para a vida, e ele prefere a morte.